Seja bem-vindo ao nosso vídeo de hoje aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Thiago Viana, sou médico nutrólogo e eu trago informações médicas, informações de qualidade para você, para te ajudar a melhorar a sua saúde. Então, se você gosta, se você segue a gente, não esquece de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, ativar o sininho, tá bom? Porque isso nos ajuda muito a entender que o nosso canal é relevante para YouTube. E também lembrando que agora estamos no Spotify, tá bom? Nos siga lá no Spotify. Então, o tema de hoje que eu quero trazer para vocês é a respeito do nosso sono. Dormir é uma estratégia muito interessante para quem quer emagrecer e para quem quer ganhar massa muscular. Então hoje o nosso foco vai ser em cima do sono. Então vem comigo que esse vídeo está sensacional. Gente, então primeira coisa que a gente precisa entender é que o sono é algo fisiológico, é algo que todos nós, passamos aí, temos que dormir, descansar. E por que isso, Thiago? Porque durante o sono acontece diversas, diversas restaurações no nosso corpo que não acontece enquanto a gente está acordado. Então, por exemplo, durante o sono, algumas coisas só para vocês entenderem. Consolidação da memória motora. Então, por exemplo, o aprendizado do treino. Você está fazendo um exercício novo que exige uma técnica nova, que você começou a fazer agora, que você nunca tinha feito, Então esse aprendizado do treino, essa consolidação, da parte motora, isso acontece enquanto você dorme. Olha que interessante isso, gente. Segunda coisa que acontece quando você dorme, liberação do hormônio do crescimento, do GH, que é um hormônio que tem um potencial anabólico, mas principalmente um potencial lipolítico, ou seja, de queima de gordura. Acontece durante o sono a liberação do GH. Terceira coisa, regulação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. O que é isso, Thiago? Toda vez que a gente fala de adrenal, que é uma glândula que fica em cima dos rins, a gente tem que lembrar do cortisol. Ou seja, durante o sono, o cortisol baixa. E o cortisol baixo, ele aumenta anabolismo, ou seja, você consegue construir músculo. Quando você está com o cortisol alto, você gera catabolismo, ou seja, você gera quebra, de músculo. Então, gente, olha que importante, durante o sono, o seu cortisol cai também. E além disso, ajuste fino dos hormônios do apetite. Quais são esses hormônios que a gente comenta sempre? A grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, que é o hormônio da saciedade, tá bom? Só para vocês terem uma ideia da importância do sono no processo de emagrecimento, existem estudos que mostram que para cada 1 hora a menos de sono, você aumenta em até 43% o risco de se tornar uma pessoa obesa. Então, olha esse dado, gente. Os estudos mostram que a gente tem que dormir pelo menos 7 horas todos os dias. Ah, Thiago, mas eu durmo 3 horas, eu durmo 4 horas e fico muito bem, não tenho nenhum problema, vida normal, não tenho sono. Ok, existem pessoas com esse padrão, mas nós estamos falando numa média geral, a nível populacional. Os estudos mostram que você precisa dormir pelo menos 7 horas por noite, tá bom? E olha só que interessante, o sono ele está diretamente relacionado com a nossa saúde física e a nossa saúde emocional, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Vamos começar com a saúde física, ok? Você acha que uma pessoa que dorme pouco, que dorme ruim, no outro dia ela vai treinar. Você acha que essa pessoa vai ter disposição, vai ter força, vai ter potência para treinar, para fazer um treino forte, se ela não dormiu legal? Provavelmente não. Imagina, às vezes, uma pessoa que foi para uma balada,
ficou a noite inteira acordado e no outro dia foi para academia. O que acontece com essa pessoa que não dormiu legal? Ela diminui a força muscular durante o treino, ela diminui a potência do treino, ela diminui o VO2 máximo, que é um marcador aí da parte aeróbica, ela aumenta risco de lesão, olha isso, e aumenta também o tempo de recuperação. Ou seja, uma pessoa que dorme pouco, ela não vai treinar legal. Pelo contrário, ela pode até se machucar. Então o sono, ele é sim um pilar importante para a saúde física, para a performance. Além disso, se você dorme mal, lembra que eu falei da questão do GH, que é um dos hormônios que aumenta durante o sono? Se você dorme mal, você vai ter menos síntese muscular. Se você dorme mal, você aumenta o cortisol, ou seja, maior catabolismo muscular, ou seja, quebra, degradação muscular. Ou seja, com tudo isso, você reduz o efeito do treinamento que você fez durante o dia. Então você treinou lá igual um maluco, mas conseguiu treinar forte, mas à noite você não dormiu legal, você não está dormindo legal. Você reduz todo aquele estímulo do treino que teria que ser ajustado durante o sono, você não consegue ajustar, ou seja, você não consegue o potencial máximo daquele treino que você fez porque você não dormiu legal. Olha isso, gente. Olha que coisa interessante isso. Então, a gente como médico, fazendo um paralelo aqui agora, a gente como médico, nas consultas, a gente precisa entender como que está o sono do nosso paciente. Né? Qual o horário que você vai dormir? Qual o horário que você acorda? Você consegue dormir a noite inteira ou você acorda várias vezes durante a noite? Você ronca? Né? Você tem muito sono durante o dia, cansaço durante o dia? Uma das principais causas de cansaço durante o dia é o paciente que não dorme bem à noite. Então, se o paciente não dorme bem à noite, ele fica cansado durante o dia. Aí ele entra num outro ciclo. Ele está cansado durante o dia, o que ele faz? Enche o copo de café, toma muito energético, e aí o que ele fica? Ele fica mais ligadão, fica mais acordado. O que acontece à noite? À noite ele não consegue dormir, porque ele pode ter insônia de tanto energético, de tanto estimulante que ele tomou durante o dia. Aí ele não consegue dormir direito, não repara à noite o sono. O que acontece no outro dia? Ele está cansado. O que ele faz? Toma mais café, toma mais energético. Aí chega à noite, o cérebro não descansa de tanto estimulante que tem. Aí no outro dia o que acontece? Ele acorda cansado. Vocês entendem que vai virando um ciclo vicioso isso aí? E você não consegue quebrar esse ciclo vicioso? Você tem que falar para o paciente, ó, vamos tirar esses estimulantes. Aí o paciente fala assim, doutor, como assim, doutor? Eu vim aqui porque eu estou cansado, eu preciso tomar um estimulante para ficar bem, e você está me falando que eu preciso tirar o estimulante? Sim, porque a gente precisa ajustar alguns parâmetros que não estão legais. E um dos principais é a questão do sono. E aí, gente, a gente entra num outro aspecto, um aspecto emocional, que eu vou trazer para vocês, principalmente relacionado à questão do emagrecimento, que é o nosso vídeo aqui. Então, quando um paciente ele dorme mal, lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o sono ele regula alguns hormônios responsáveis pelo apetite, principais grelina e leptina. Grelina é o hormônio da fome, leptina é o hormônio da saciedade. A grelina ela é produzida quando o estômago está vazio. O estômago vazio aumenta a produção de grelina, que dá um estímulo lá no hipotálamo para comer. A leptina é o outro hormônio da saciedade, ela é produzida pelo músculo. Então, quando a leptina chega, pela gordura, desculpa. Então, a leptina é produzida pela gordura. Quando ela chega lá no hipotálamo, o que ela faz? Ela fala assim, ó, tá com saciedade, não precisa mais comer. Então, quando a pessoa dorme mal, existe uma maior secreção de grelina durante o dia. E isso faz até sentido, porque se a pessoa dorme mal e está cansada, às vezes ela vai comer mais para tentar dar mais energia para conseguir ficar acordada. Então, pessoas que dormem mal têm mais grelina, por isso os estudos mostram que quem dorme mal tem maior risco de obesidade. Além disso, quando você dorme mal e você está cansado durante o dia, as suas escolhas alimentares
também ficam prejudicadas. Ou seja, você vai ter mais vontade de comer coisas que são com açúcar, coisas gordurosas, coisas que têm muito sal, fritura. Por quê? Porque são alimentos mais palatáveis, com alta densidade calórica. O que é isso? São alimentos que você vai ter uma grande quantidade de caloria e numa pequena quantidade de alimento. Então, essa fome que a gente chama de fome hedônica, que é a fome do prazer, a fome, né, é uma fome emocional, né? Isso muitas vezes acontece, por quê? Porque esse paciente ele está cansado e ele precisa de comida que ele sabe que vai se sentir bem rápido, né? Imagina assim, vamos fazer uma comparação assim. Eu sei que algumas pessoas vão dizer que não passam por isso e está tudo bem, mas a grande maioria das pessoas passa por isso. O que te dá mais prazer imediato? Comer uma salada ou comer um pedaço de chocolate? Muitas pessoas vão falar, não, Thiago, eu morro de vontade de comer salada. Ok, mas isso é a minoria. A maioria das pessoas, e é isso que a gente está falando aqui, elas sentem muito mais a dopamina, né? Aquele prazer, aquela alegria, aquele relaxamento comendo um chocolate. Então, isso piora as escolhas alimentares durante o dia. Então, gente, indo para o final desse vídeo já, eu gostaria que vocês tivessem essa percepção, e depois de tudo que a gente conversou, que sim, o sono é um pilar extremamente importante. Não tem como você ter um corpo saudável se você tem um sono desregulado. Então o sono a gente precisa atuar. E quando a gente fala de sono, nós estamos falando de uma equipe multiprofissional, de várias pessoas te ajudando, médico, fisioterapeuta, dentista, ou seja, vários profissionais que vão te ajudar a melhorar a sua qualidade do sono para você conseguir sim te ajudar no processo de perder gordura, no processo de emagrecimento e no ganho de massa muscular, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não curtiu, não esquece de curtir esse vídeo e eu te espero no próximo. Um abraço!